Boa noite. Mais um dia eu venho aqui contar mais um pedaço do meu testemunho. Mas antes de iniciar, eu quero aqui ler uma palavra para você e também, aleluia, fazer uma oração, né? Mas primeiramente, boa noite. Que Deus venha abençoar muito a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Lá nos Salmos 23, o Senhor fala, aleluia, através do seu servo Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai amado, Papai querido, que o Senhor venha visitar essa vida, Pai. Que através do meu testemunho, Senhor, essa vida possa ser alcançada, Pai. Não porque pelo meu poder, Pai, mas porque a Tua palavra diz que a força do justo ela é renovada todos os dias, Pai. E eu sei que o testemunho ele fortifica muitas vezes a nossa fé, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a fé da minha irmã, a fé do meu irmão que vai acompanhar, Senhor, esse vídeo, aleluia. E que esse vídeo possa chegar a muitos corações, transformar muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Para você que vai acompanhar esse vídeo, aleluia, eu não sei o horário que você vai acompanhar, mas eu quero desejar a você, aleluia, assim como o Senhor transformou a minha vida, aleluia, que o Senhor possa transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, vamos lá. Aleluia, no final da segunda parte do vídeo, eu terminei falando que eu fiquei na rodoviária de Itajubá, Minas Gerais, né? E que lá eu encontrei uma pessoa que me ajudou, uma moça que pagou um hotel para mim. E no outro dia de manhã, um taxista, que eu creio que foi um anjo do Senhor que me ajudou, que me levou para todos os lados que eu precisava, aleluia, até eu chegar no destino aonde eu estava procurando, né? O destino que eu estava procurando, que eu sabia na minha mente, era uma padaria e um posto de gasolina, como eu falei, né, no outro vídeo. E hoje eu quero dar continuidade, né, nessa terceira parte desse vídeo. Eu lembro que quando eu cheguei em Santa Bárbara, Minas Gerais, que fica ali perto de Itajubá, o taxista, quando ele encontrou, ele virou para mim e falou que era um milagre de Deus, porque se não tivesse encontrado, ele teria que me levar de volta para a rodoviária, e que lá só Deus, né, para ter misericórdia e enviar alguém que pudesse me guiar e me levar embora, né, ou então eu voltasse para minha cidade. Porém, isso estava fora de cogitação, porque eu estava fugindo do meu ex-marido, porque eu tinha muito medo que ele me encontrasse e que ele fizesse o que ele havia, né, falado que ele iria fazer, que seria me matar e matar a minha filha, né. Então, para poupar a minha vida e a da minha filha, eu decidi, né, arriscar. Mas eu lembro que eu fiquei ali, eu procurei a casa da ex-sogra da minha irmã, que mora ali, né? Passei um período com ela. Lembro que
não era fácil porque era na roça e não tinha como arrumar emprego nesse lugar, mas mesmo assim eu consegui um emprego, eu consegui trabalhar na casa de umas pessoas, limpando, fazendo faxina, para poder comprar as coisinhas da minha filha. Lembro que eu ganhava, não era muita coisa, mas já era alguma coisa que dava para comprar as coisinhas para minha filha. E eu lembro que quando eu era criança, eu havia ido passear com a minha irmã nesse lugar e eu havia conhecido um rapaz, né? E a gente acabou se reencontrando nessa fuga e eu acabei me envolvendo com ele. E a sogra da minha ex-irmã, ela decidiu passar um tempo na casa da filha dela, que morava em São José dos Campos, né? E eu fui junto com ela e lá a gente começou a conversar e eu falei que o rapaz havia me pedido em namoro, que ele queria me assumir a minha filha, né? E ali eu fiquei um período em São José dos Campos com a sogra da minha irmã. E lá eu arrumava uns bicos para trabalhar, né, para comprar as coisas para minha filha. A filha da sogra da minha irmã me ajudou muito, sou muito grata por essa família, porque eles me ajudaram muito quando eu precisei. E eu quero, assim, sabe, dizer que eu sou grata a Deus, porque no momento em que eu mais precisava, Deus colocou pessoas boas na minha vida para me ajudar. Mesmo eu estando afastada da presença dele, aleluia, mas o Senhor estava cuidando de mim. E eu lembro que logo quando a gente voltou de São José dos Campos, eu lembro que ali o rapaz me pediu em casamento e a gente começou a namorar, né? E eu lembro que a minha irmã, que eu morei na casa dela, que eu já contei, né, em outros vídeos, que morava em Aparecida do Taboado, foi pra lá, pra Minas, junto com um rapaz que eu havia namorado, que era vizinho dela. E isso causou sérios problemas pra mim, porque eu gostava daquele rapaz. Bom, eu achava que eu gostava daquele rapaz. E quando ele chegava perto de mim, eu meio que perdia a noção de tudo e acabava cedendo e ficando com ele, né? E isso gerou um certo desconforto e até mesmo confusões, porque esse rapaz, ele foi pra lá no intuito de me trazer embora, de me trazer de volta, né, pra minha cidade. E eu lembro que eu terminei o namoro, né, com um rapaz lá de Minas, pra voltar com esse rapaz que morava em Aparecida do Taboado. Porém, eu lembro que saiu uma confusão muito grande e a minha irmã falou coisas terríveis pra mim. E num ato de fuga, eu acabei saindo da casa da sogra da minha irmã e fui pra casa desse rapaz que morava lá em Minas. E acabei voltando com ele, né? E desisti de ir embora, porém eu não podia chegar perto do meu ex, porque eu acabava cedendo, ficando com ele, porque eu gostava dele. E eu queria mesmo ficar com ele, mas esse não era o plano de Deus para minha vida. E eu lembro que quando a minha irmã foi embora com esse rapaz, alguns meses depois, eu e esse rapaz que morava em Itajubá, em Minas Gerais, ele decidiu alugar uma casa e a gente foi morar junto. Pouco tempo depois, coisa de 1 mês, 2 meses que a gente estava morando junto, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E a mãe dele começou a falar que o filho não era dele, né? Mas eu tinha certeza que o filho era dele, embora eu sabia que eu tinha feito coisa errada, que eu tinha traído ele, mas eu tinha certeza
que a gravidez que eu estava esperando era dele. Porém, gerou muito conflito, muita briga, muita confusão, e eu acabei sendo muito humilhada por ele, porque ele falava que o filho não era dele, que ele ia pedir exame de DNA, e eu, num ato de orgulho, porque eu era orgulhosa, eu me senti muito mal com isso, me senti ofendida, e eu falei pra ele que naquele momento eu estava indo embora, porém que se o meu filho fosse filho dele, eu não iria abortar, porém se o filho não fosse dele, eu iria perder. Lembro que eu peguei a minha filha, né, a Raíssa, e fui embora dali, voltei para minha cidade, Santa Fé do Sul. Cheguei na casa da minha mãe achando que eu poderia contar com o apoio da minha mãe, porém eu escondi a gravidez, não quis falar nada, né, por medo. Só que eu não tive o apoio da minha mãe. E eu lembro que teve uma confusão muito grande na casa da minha mãe, né? E eu acabei pegando as minhas coisas mais uma vez e indo embora, fui para Aparecida do Taboado. E acabei procurando esse rapaz que morava ao lado da casa da minha irmã e acabei pedindo ajuda para ele, porque eu não tinha para onde ir. Fiquei na casa da irmã dele por um tempo e eu lembro que eu contei para ele que eu estava grávida, e quando eu contei para ele, ele ficou com muita raiva, porque ele gostava de mim, ele me amava e eu queria ficar com ele, só que tudo estava dando errado pra gente ficar junto. E eu lembro que ele virou pra mim e falou que se eu quisesse continuar com ele, que eu teria que tirar o meu filho. E aquela gravidez pra mim não era muito desejada, porque eu já estava passando uma situação terrível com a minha filha, e eu pensava, mais um para passar tudo que eu tô passando. Eu não tô dando conta de cuidar de uma, vou cuidar de mais um. E eu decidi, então, tentar interromper a gravidez. Porém, esse rapaz foi na farmácia, comprou remédios. E eu lembro que no dia que eu fui tomar o remédio, eu olhei pro céu e eu pedi perdão primeiramente para Deus. Porque eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, né? E tomei o remédio. Só que dentro de mim, dentro do meu coração, eu não queria fazer aquilo. Eu estava fazendo por desespero, por medo, porque eu sabia que eu não ia dar conta de cuidar do meu filho, da minha filha. E eu lembro que o remédio não fez efeito nenhum. E eu cheguei nesse rapaz e falei pra ele, olha, o remédio não adiantou. Ele foi na farmácia novamente, comprou outros remédios, me fez tomar, também não resolveu. E eu lembro que ele falou pra mim que ele ia desistir porque já tinha tentado 2 vezes e não havia dado certo. E eu lembro que quanto mais eu tentava, mais a gravidez se fortalecia, mais eu ficava mais forte para gerar esse filho. E eu lembro que eu tive que sair da casa da irmã dele, porque eu fiquei com vergonha daquela situação. Porque pra mim era vergonhoso aquela situação que eu estava vivendo. Então eu pedi ajuda para ele, procurei uma casa, aluguei uma casa para morar com a minha filha, né? Arrumei um serviço para trabalhar numa sorveteria. E eu lembro que eu deixava minha filha com a dona da casa. E eu lembro que um dia eu fui trabalhar na sorveteria, deixei a minha filha com ela, com a dona da casa que eu havia alugado. E era uma moça que eu conhecia, porém ela tinha a chave da casa onde ela tinha alugado para mim. E quando eu voltei, né, do serviço, eu cheguei em casa, eu vi que as coisas estavam bagunçadas, estava tudo revirado, e eu comecei a procurar algumas coisas e eu comecei a sentir falta de cartão do banco, comecei a sentir falta de roupa, de alimento. E eu, na hora, eu deduzi que a única pessoa que tinha a chave da casa era ela, e ela havia entrado na casa para roubar, pegar as coisas, furtar as minhas coisas, que já não era muita coisa, né? Mas era minha.
E eu lembro que naquela situação, um ato de desespero, justamente nesse dia, a minha irmã, que mora em São Paulo, né, veio me visitar e ela veio com uma irmã minha e eu acabei contando para ela o que havia acontecido. E essa irmã minha que veio junto com ela que mora em Rubinéia, ela se ofereceu para ficar com a minha filha até eu regularizar a minha situação, né? E ver o que eu ia fazer da vida. E ela levou minha filha para Rubinéia e eu lembro que ali se passaram 3 meses eu trabalhando, né, na sorveteria, trabalhando dia e noite para tentar ver se eu conseguia levantar dinheiro para poder trazer a minha filha de volta. Porém, eu não conseguia. E eu lembro que foi um tempo muito complicado, porque eu não tinha onde comer. Na sorveteria não podia ficar comendo, né? E eu não tinha fogão para cozinhar. E eu lembro que no período de 2 meses e meio, eu fiquei me alimentando 2 vezes na semana, tanto que eu variava, eu escolhia um dia da semana para poder almoçar e outro dia para poder jantar, porque era o meu patrão que pagava, né, para mim poder me alimentar, poder comer, porque eu não tinha comida. E ele vendo toda aquela situação, ele queria me ajudar, mas não tinha muito o que fazer, né? E eu lembro que, completando 3 meses, a minha irmã voltou para trazer a minha filha para me ver. E quando ela chegou, eu havia trabalhado muito, eu estava muito cansada. Eu cheguei em casa, eu não estava dormindo. E eu lembro que quando ela chegou, ela começou a buzinar e bater na porta. E eu escutava de longe, só que eu estava cansada, porque fazia tempo que eu não dormia. Eu dormia coisa de 1 hora, 2 horas só, porque eu tinha que trabalhar dia e noite para ver se eu conseguia levantar dinheiro para poder trazer minha filha de volta para mim. E eu lembro que eu acordei, a minha irmã já estava quase indo embora, quase desistindo. E quando eu abri a porta, a minha irmã veio com a minha filha para o meu lado e a minha filha não me reconheceu. Aquilo para mim foi muito doloroso, foi uma situação terrível, porque não era isso que eu queria para mim. Ficar longe dos meus filhos, ficar longe da minha filha, esconder a gravidez. Só que era necessário, eu não tive saída. E eu lembro que a minha irmã, vendo toda aquela situação que eu estava passando, a minha irmã veio com uma proposta falando para mim que a sogra dela, que já é falecida, havia me chamado para morar na casa dela. E foi um ato de socorro de Deus para minha vida. E eu imediatamente aceitei. Eu lembro que eu fui no serviço, né, para comunicar. E o meu patrão falou que queria que eu trabalhasse mais alguns dias, porque era final de ano, eu não podia deixar eles na mão. Só que a minha filha, quando ela me reconheceu, ela não queria mais sair de perto de mim, ela chorava. A minha irmã tentava pegar ela do meu colo e ela não queria sair do meu colo. E o meu patrão, vendo aquela situação toda, ele então decidiu me liberar para que eu fosse embora para Rubinéia, morar na casa da sogra da minha irmã, que hoje já é falecida. E eu lembro que quando eu cheguei na casa dela, eu não contei que eu estava grávida. E eu comecei a trabalhar para ela, eu morava na casa dela, trabalhava, cuidava da casa dela para ela. E ganhava um pouco de dinheiro para comprar as minhas coisas e as coisas da minha filha. Até que um certo dia eu passei mal, desmaiei e ela falou pra mim procurar um médico, né? E eu fui no médico, o médico virou pra mim, pegou e falou assim: olha, você tá grávida. Eu já sabia, mas eu tinha escondido a gravidez de todo mundo. E eu lembro que quando o médico falou aquilo, eu confesso que o meu mundo desmoronou. Por mais que eu soubesse, eu não queria aceitar aquela gravidez. Eu não aceitava, por causa de todo o sofrimento que eu estava vivendo.
mas eu não tive outra escolha a não ser falar para todo mundo que eu estava grávida. E eu lembro que quando ele fez a ultrassom em mim, ele descobriu que eu já estava praticamente de 7 meses, quase para ganhar. Eu não tinha barriga nenhuma, eu não fazia nada para esconder a barriga não apareceu. Porém, depois que eu falei para todo mundo que eu estava grávida, minha barriga do dia para a noite apareceu. Eu não sei nem explicar, aleluia, o que aconteceu. Porque eu não usava roupa apertada, eu não fazia nada para apertar a barriga, nada. E eu lembro que eu cheguei na sogra da minha irmã e eu falei para ela: olha, Dona Maria, se a senhora quiser me mandar embora, a senhora tem todo o direito, porque eu sei que eu estou errada por ter escondido algo muito sério. E se a senhora quiser me mandar embora, tudo bem, eu vou. E eu lembro que ela era uma senhorinha da igreja cristã do Brasil e ela era assim, ela era uma pessoa muito boa, sabe? Era uma mãe pra mim, foi uma mãe pra mim. E eu sinto muita falta dela, porque foi a pessoa que mais me ajudou, porque foi a pessoa que mais fez por mim. E eu sei que o lugarzinho dela lá no céu está guardado. Eu sei que Deus tem um lugar especial para ela. Eu lembro que ela olhou para mim com um olhar de amor e ela falou: filha, não, você não vai embora. Quando eu fiz o convite para você vir morar aqui, eu já sabia que você estava grávida. Deus já havia me mostrado. Em oração eu estava orando pela tua vida e Deus mostrou que você estava grávida e que você precisava de ajuda. Foi por isso que eu te chamei para morar aqui. E eu lembro que ela me deu um abraço e ela falou que eu podia contar com ela em todos os momentos. Por mais que eu tivesse me sentindo mal de ter enganado, de ter escondido, de ter mentido, aleluia, ela me tratou com tanto amor, com tanto carinho, coisa que eu nunca tive da minha mãe de verdade, da minha mãe adotiva. E eu lembro que ela, aleluia, Jesus, eu continuei trabalhando para ela até o final da gravidez, fiquei ali na casa dela. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, eu saí do hospital e fui para casa dela, fiquei lá, né? Ela não deixou eu ficar em outro lugar, ela queria que eu ficasse lá, para ela poder cuidar de mim. E era uma pessoa que eu tinha que cuidar dela e ela cuidou de mim. E eu lembro que quando meu filho nasceu, quando eu saí de Minas falando pro pai dele que se ele não fosse filho do rapaz que morava em Minas, eu ia perder. Porém, se fosse dele, o meu filho ia nascer a cara dele, não ia precisar nem de exame de DNA. E foi dito e feito. Parece que as palavras teve um poder tão grande, parece não teve. E eu lembro que o meu filho, quando nasceu a cara do pai dele, a cara. E quando o pai dele ficou sabendo que ele havia nascido, veio de Minas pra cá, junto com o irmão dele e a cunhada, para ver o meu filho. E quando eles chegaram, eles viram, né? E eles falaram que o menino não precisava de exame de DNA, porque o menino realmente era a cara do pai. E eu lembro que ele me pediu perdão. E ele pediu para que eu voltasse a morar em Minas. E eu voltei. Então eu falei, né, pra Dona Maria, a senhorinha que eu morava na casa dela, que eu iria voltar com ele, que ele havia me pedido perdão. E ela desejou toda a sorte. Ela falou pra mim que desejou que Deus me abençoasse e que desse tudo certo. Eu lembro que a minha irmã levou a minha filha e eu fui de ônibus com o meu filho, né? Ele era bebezinho. O pai dele foi na frente para comunicar que eu iria chegar.
E eu lembro que quando eu fui direto para casa dele, né? Ele morava com a mãe e as irmãs. E eu lembro que o primeiro mês foi uma bênção, porém, do segundo mês em diante, a minha vida virou um inferno na casa deles. Porém, o pai do meu filho me tratava bem, só que a mãe dele me humilhava muito, me maltratava demais, inventava muita coisa. E eu fui ficando doente, eu fui ficando esgotada, eu não aguentava aquela situação. Então eu falei pra ele que se ele não arrumasse uma casa, eu iria largar dele. Eu lembro que ele arrumou uma casa pra gente morar junto. Só que eu tava passando por... Eu saí de um problema e eu entrei em outro e aquilo foi virando uma bola de neve. E eu não sabia como resolver aquela situação e dentro de mim gritava por socorro, mas eu não entendia. E aquilo eu fui chegando ao meu limite e eu comecei a descontar a minha raiva na minha filha. Eu lembro que teve uma vez que eu fui dar banho nela e eu tava tão nervosa e eu não sabia porquê. Tudo me irritava e eu me sentia muito sozinha, eu me sentia sobrecarregada, porque ele me cobrava demais, ele queria a casa limpa, ele queria a roupa lavada e eu com 2 crianças sozinha. Eu era muito nova e eu não dava conta de tudo e aquilo me sufocava e aquilo me deixava irritada. E eu descontava a minha raiva na minha filha. Eu lembro que um dia eu estava dando banho nela e eu falei para ela levantar a cabeça e ela não levantava a cabeça e eu, num ato de fúria, acabei empurrando a cabeça dela e eu, depois disso, eu me senti com muito remorso, porque eu sabia que eu poderia ter matado a minha filha. Mas Deus foi tão misericordioso que isso não aconteceu, sabe? E eu lembro que embaixo tinha uma lojinha onde a moça que trabalhava embaixo nessa lojinha, a dona dessa lojinha, ela tinha 2 filhas. E ela vendo toda aquela situação, ela enviava filhas delas, ela mandava as filhas delas ir brincar com os meus filhos para que eu pudesse ter um pouquinho, pudesse respirar, porque eu não tinha quem me ajudasse. E eu lembro que logo depois ele me levou para morar numa fazenda afastada de todo mundo. E eu lembro que quando a mãe dele ia lá em casa, ela passava por mim, era como se eu não existisse. Ela não falava oi, ela chegava, ela comia, ela bebia. Ela fingia que eu não existia, ainda saía falando muito mal, me caluniando, falando coisas terríveis. E o meu ex-marido, o pai do meu filho, ele bebia muito e a gente brigava demais. E eu lembro que o meu filho, ele começou a crescer e ele era muito arteiro. E ele subia no carrinho e ele se jogava de cara no chão. E eu lembro que teve uma vez que o piso da casa era branco, eu tinha que limpar todos os dias e lá era terra, roça, morava afastada de todo mundo. E eu lembro que o meu filho um dia subiu no carrinho e eu limpando a casa, tendo que olhar a minha filha, tendo que limpar a casa, tendo que olhar ele, o meu filho. E o meu filho, ele era arteiro, ele subiu no carrinho, ele se jogou de cara no chão e não deu tempo de eu socorrer o meu filho. E ele caiu no chão e ele bateu a testa, ficou um galo bem preto assim na testa. E eu lembro que quando o pai dele chegou do serviço, o pai dele começou a brigar comigo e juntou na minha garganta falando que ia me matar, que ia me tirar os meus filhos, porque eu não cuidava direito deles. Isso não era verdade, eu fazia o que eu podia. E eu lembro que aquela situação pra mim foi o limite. Eu fiquei 3 anos com aquele homem, aguentando tudo. E eu lembro que a minha irmã, que morava em São Paulo, né, ela foi me visitar e eu lembro que ela falou pra mim: Ju, por que você não vai embora pra Santa Fé? Volta pra Santa Fé.
não precisa ficar passando por isso aqui não. E então eu tomei a decisão de enganar ele e ir embora. Só que eu sabia que se eu falasse pra ele que eu ia ver a minha mãe e não voltasse, ele não ia me deixar ir. Ele não ia me deixar levar os meus filhos. Então eu tentei fazer as pazes com ele, ficar de boa com ele. E eu lembro que ele pegou dinheiro emprestado no banco para que eu viesse para Santa Fé ver a minha mãe. Só que ele achava que eu ia vir passear. E final do ano chegou, eu peguei o dinheiro, peguei os meus filhos e vim passear na casa da minha mãe. E a minha irmã, no dia que ela foi voltar para São Paulo, ela queria que eu fosse, né, para voltar para Minas. E eu falei que eu não ia. Ali começou uma nova etapa da minha vida, que eu posso te garantir foi muito mais dolorosa. Aleluia. Eu achei que eu já tinha sofrido tudo, mas ali começou o início de uma nova etapa e pior. Aleluia, Jesus. E eu lembro que quando ele ficou sabendo que eu não ia voltar, ele ficou com muita raiva de mim. Aleluia, Jesus. Mas eu estava assumindo os riscos, aleluia, para me livrar da situação que eu estava vivendo, aleluia, porque eu não suportava ficar lá, vivendo aquela situação. Eu não suportava, não aguentava mais. E eu achava que voltando para Santa Fé eu iria ter o apoio da minha mãe, eu iria ter o apoio da minha família. Só que eu estava enganada, porque ali aconteceu coisas piores. Só que isso eu quero deixar para um outro vídeo, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: em todos os momentos da minha vida, até os momentos mais esgotantes, o Senhor teve cuidando de mim. O Senhor, Ele teve me dando livramento. O Senhor, Ele me ajudou de todas as maneiras, de todas as formas. Aleluia. Eu lembro que a minha filha, lá em Minas, ela ficou doente. E ela chegou ao ponto de todo mundo olhar para ela e falar que ela iria morrer. E eu lembro que eu procurei recursos, eu não conhecia Deus, procurei benzedores para poder fazer de tudo pela minha filha, para que ela vivesse. E eu sei que não foi os benzedores que salvou a vida da minha filha, foi o próprio Deus vivo, porque nenhum remédio que os benzedores me davam, nada resolvia. Mas eu lembro que um dia eu clamando a Deus, mesmo sem conhecê-lo,